Shalom, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vou colocar um efeitozinho aqui, porque hoje a cara não tá boa, não. Oi, amiga. Cheiro. Gente, eu não sei usar esses efeitos, não. Eu tô procurando aqui um melhorzinho pra melhorar a cara. Ai, Jesus, eu sou engraçada demais. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vamos deixar isso que a cara tá melhor. Amém, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está acompanhando as tardes de oração deve estar achando estranho entrar essa hora, mas a direção dessa semana, nós falamos semana passada sobre altar, tratamos aqui sobre alguns altares, né, na nossa tarde de oração, às 3 horas da tarde, mas hoje, a partir de hoje, essa semana, né, de segunda até sexta, à tarde, o horáriozinho que eu tiver aqui, eu vou estar entrando. Mas hoje, especificamente, nós vamos entrar num tema falando sobre arrependimento e consequências. Amém? Paz do Senhor, Dona Fátima. Beijos, saudades. Aleluia. Então, essa semana toda eu vou estar abordando o tema sobre arrependimento e consequências, né? Nós tratamos a semana passada inteira sobre altar e essa semana vamos estar falando sobre isso. E por que eu escolhi esse horário? Porque eu quero, na viração do dia, às 6 horas da tarde, a gente tá aqui adorando, a gente tá aqui orando, entregando nossas vidas ao Senhor. Amém? Nos arrependendo, nos consertando com Deus, nos alinhando com o Senhor. E por isso que eu escolhi entrar nesse horário de 5h30, porque às 6 horas a gente vai estar nessa viração do dia, entregando nossa vida, fazendo com que o Espírito do Senhor venha tratando algumas coisas conosco, para que essa semana a gente possa vencer, em nome de Jesus, como nós vencemos a semana passada. Amém? E por isso que essa semana vai ser a semana sobre arrependimento e consequências. Por que eu vou falar de consequências? Porque geralmente um pecado, algo quando a gente quebra princípios, alguma coisa que a gente faz, sempre vai gerar uma consequência. E hoje eu vou estar falando exatamente sobre uma consequência que veio sobre a vida do rei Davi. Amém? Mas o nosso foco vai ser sobre o arrependimento. E vamos estar fazendo com que coisas que já passaram na nossa vida ganhem um novo sentido, novas sementes sejam plantadas e a gente possa ver o Senhor operando de forma extraordinária, de maneira que a gente nem imaginava e até em outras áreas. Amém? Glória a Deus. Quem for entrando aí, vai dando glória a Deus para eu saber que vocês estão aí. Deixa eu procurar aqui. Aleluia. Aqui tá muito escuro. Pronto, agora tá melhor. Vou ficar com esse brilho na cara. Amém? Então vamos estar orando, entregando nossa vida. Deus é bom em todo o tempo, é verdade, Dona Fábio. Aqui estamos, né, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, onde você estiver aí, fecha teus olhos e vamos estar entregando nossa vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em mais uma semana que se inicia, em mais uma tarde de oração, para que o Senhor possa vir tratando conosco coisas no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente através da tua santa palavra
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos convencendo da morte, do pecado, do juízo. E que nós possamos, Senhor, estarmos, se Jesus voltar hoje, com a nossa conta em dia com o Senhor, com o céu e com a terra. Porque os dias são maus, porque as coisas têm acontecido. E nós precisamos, Senhor, ajustar as nossas linhas. Nós precisamos limpar as nossas redes, fazer com que tudo aquilo que ficou preso na rede possa ser arrancado, tirado, para que fique somente, Senhor, aquilo que é da Tua parte. Assim como a Tua palavra diz, Senhor, que Pedro estava lá limpando as redes e o Senhor chamou ele. Então, Pai, todas as vezes que nós estamos limpando coisas que estão presos na rede da nossa alma, o Senhor nos chama para coisas maiores. O Senhor nos chama para o extraordinário. O Senhor nos chama para ver coisas miraculosas, para viver promessas, para ter destino, para viver tudo aquilo que o Senhor já está preparado para nós. Então, nessa tarde, Senhor, e quase nessa viração de dia, a nossa oração é: Senhor, nos permite limpar a rede da nossa alma, para que tudo aquilo que ficou preso, tudo aquilo que ainda está prendendo nossa vida de alguma maneira, possa, Senhor, através do arrependimento, através da confissão da nossa boca, se esvaziar, ser lançado fora, ser colocado de lado, para que somente, Senhor, a rede da nossa alma esteja pronta para novas pescas. A rede na nossa alma esteja nova para o novo de Deus, para a nova fartura da pesca maravilhosa que o Senhor tem para nos entregar. Seja em propósito, seja em vidas, seja, Senhor, em ministério, seja na vida financeira, seja no âmbito familiar, nos relacionamentos. Senhor, não importa qual seja a área, mas precisamos estar com as nossas redes, a rede da nossa alma limpa, para que o Senhor possa agir, operar e encher da Tua provisão. Em nome de Jesus Cristo, vem repreendendo todo espírito contrário a essa live, contrário às nossas orações, a palavra que vai ser ministrada aqui. Que somente a Tua glória, Senhor, prevaleça nessa tarde. Somente a glória de Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, possa estar aqui cercando-nos ao redor e nos livrando do maligno. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós passaremos livremente e não seremos atingidos. Pai, não permite que os nossos pés tropecem em pedra e caia, mas nos ergue nessa nova semana. Não nos deixe mais, Senhor, ficarmos prostrados, abatidos, condoídos, enlutados. Não, Senhor, nos levanta, nos coloca de pé, porque Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso alimento, Tu és o nosso socorro bem presente, Tu és o pão que foi lançado na nossa vida, Senhor, e que nós vamos achar certamente e colher aquilo que o Senhor quis que nós fôssemos alimentados nessas tardes de oração. E mais precisamente nessa tarde de hoje, nesse início de semana, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus galardoador, Tu és um Deus remidor, justificador, que redime a nossa alma, Senhor, da morte, que redime a nossa alma da opressão, da tristeza, da letargia. Redime, ó Deus, a nossa alma de todas as nossas aflições. Redime, ó Deus, a nossa alma de todos os nossos traumas. Redime, ó Deus, a nossa alma de todas as nossas dores. Redime, ó Deus, a nossa alma de todas as nossas vergonhas. Redime, ó Deus, a nossa alma de todas as consequências de pecados, Senhor, que praticamos consciente ou inconscientemente. Redime a nossa alma, ó Yahvé, de todas as nossas tribulações. Assim eu oro, Senhor, já Te agradeço, e que o Senhor se faça presente, que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, toque e transpasse com a Tua palavra os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Em nome de Jesus, coloca anjo, Senhor, aqui na minha casa, acampado aqui.
Anjos, Senhor, anjos específicos. Anjos específicos, porque lá em Betesda tinha um anjo que vinha e agitava aquelas águas. E aqueles enfermos, aqueles leprosos, aquelas pessoas eram curadas. Senhor, envia anjo específico, um anjo específico, nessa tarde de hoje em cada casa que está me ouvindo, aqui neste lugar, Senhor, para que o Senhor venha tratar conosco e fazer com que coisas no reino espiritual sejam quebradas, para que o teu novo, as comportas dos céus, a assistência dos teus anjos, a presença do teu Espírito Santo esteja tão real na nossa vida, Senhor, que nós possamos mergulhar de cabeça e ver que tu és um Deus em que tudo pode, que nós devemos confiar completamente, porque a direção é certa, porque os caminhos, Senhor, ainda que tenham sido tortuosos, tu és aquele que endireita as nossas veredas. E ainda que os nossos caminhos tenham sido de morte, Senhor, o Senhor nos colocará em veredas, Senhor, de vida e vida eterna, Senhor, para que nada mais seja frustrado, que nada mais seja paralisado pelo maligno. Todas as frustrações, toda paralisia, toda lepra, tudo aquilo, Senhor, que nos deixou paralisados numa cadeira de rodas espirituais, sem termos como nos locomover e nos mover no poder do teu Espírito nessa tarde, nesta viração de dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor dê uma ordem do céu e diga: levanta-te e anda, para que nós possamos abandonar a capa de mendigo, para que nós possamos abandonar, Senhor, as cadeiras de roda espirituais, as bengalas espirituais, para que possamos andar, Senhor, na ousadia do teu Espírito, andar, Senhor, através da tua voz. Levanta-te e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa, e que na nossa casa, daqui de dentro da nossa casa, Senhor, possa daqui de dentro sair luz para as nações, daqui de dentro possa sair, Senhor, luz para o nosso bairro, para a nossa cidade, luz para os quatro cantos, os confins da terra, em nome de Jesus Cristo, porque não estaremos mais coxos, não estaremos mais paralisados naquilo, Senhor, que deveríamos estar andando, voando, prosseguindo em lugares altos. Mas nessa tarde o Senhor vai cortar, vai arrancar, vai tirar toda a paralisia. O Senhor vai tirar tudo aquilo que nos deixa coxo, de bengala, mancando, para que possamos, Senhor, alçar voos no teu Espírito, através do arrependimento, da confissão, e que o Senhor nos coloque aonde o Senhor quer. Nós e a nossa casa, nós cremos, eu creio no Senhor Jesus, e será salvo eu e a minha casa. Nós cremos no Senhor Jesus e nossa casa é salva, e nossa casa é luz para as nações, e a nossa vida, o nosso ministério é luz para as nações, em nome de Jesus Cristo, Senhor, até que Ele venha, Maranata, até que Ele venha, o Senhor vai cumprir todo o teu bom propósito, e todo o evangelho das boas novas irá nos alcançar e nos colocar, Senhor, nas boas novas do teu caminho, das tuas direções, da sujeição, da obediência, do amor, da plenitude, do transbordo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. É assim que eu oro nessa viração de dia, já crendo, já confessando, já em concordância com todos aqueles que estão assistindo, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê diz amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando chegar às 6 horas, a gente vai dar uma paradinha aqui, vai render graças ao Senhor. Amém? Vamos estar entregando essa viração do dia através do nosso arrependimento e reconciliação com o Senhor, porque Adão, ele não se reconciliou com o Senhor porque ele não se arrependeu, né? Ele não fez essa confissão. Pai, pequei contra ti, contra o céu, né? Pai, pequei, como o rei Davi disse, ali colocou o seu rosto no pó. Então, essa viração de dia é um tempo de reconciliação com o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua palavra lá no livro de 2 Samuel 12. A gente vai estar falando um pouquinho sobre Davi. 2 Samuel 12, olha o que diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã o profeta: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco mais, te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto. Mas eu farei este negócio perante o todo Israel e perante o sol, ou seja, a luz do dia, né? O Senhor disse Davi a Natã. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Até aí, amém? Depois eu vou te mostrar qual foi a conclusão desse pecado tão conhecido que Davi cometeu. Amados, a gente tem algumas coisas aqui que nós precisamos entender. Primeiro que, às vezes a gente fica vendo, às vezes o pecado chega na nossa vida e a gente fica, Deus fica falando conosco, tratando coisas conosco, e a gente fica achando que é o outro, né? Às vezes a gente sempre fica, geralmente isso acontece com marido e com mulher, né? Quando a mulher se converte primeiro, aí vai para a igreja, aí fica dizendo assim: mas rapaz, se meu marido estivesse aqui para ouvir essa palavra, né? E a gente fica ali naquele negócio, ou vice-versa, ou o marido que se converte primeiro e vai para a igreja e fica dizendo: minha esposa precisava ouvir essa palavra que esse pastor estava pregando. Mas assim, irmãos, foi o que aconteceu com Davi. Quando Natã, o profeta Natã, veio para Davi e contou essa história sobre essa única cordeira que esse homem pobre tinha e que foi oferecida ao homem rico que tinha tantas coisas, Davi se irou. E ali na ira de Davi, ele declarou uma profecia contra a vida dele mesmo. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, né?
E foi exatamente o que aconteceu. Davi chegou e disse: olha, pela cordeira, ou seja, pela mulher, tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ele estava tão cego no pecado dele que ele não entendeu. Porque, irmãos, quando a gente está com o nosso coração endurecido, e geralmente o que endurece o coração do homem é o pecado, e são pecados às vezes que a gente nem percebe que pecou, né? No caso de Davi não, porque foi um pecado muito grave. Além dele adulterar, ele assassinou Urias. Mas veja que nível o pecado deixa um homem, porque Davi era um homem sensível, era um homem que discernia as coisas de Deus desde o começo, e ali ele não discerniu, ele não entendeu que o profeta Natan estava falando sobre ele mesmo, porque é aquela história, ele pecou e ficou ali como se nada tivesse acontecido, e estando nas costas dele um adultério e um assassinato. E da própria boca dele sai a sentença para ele mesmo, para dentro da casa dele mesmo. Que ele disse: olha, quadruplicadamente vai ter que tornar a dar, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então, esse retorno de 4 vezes mesmo pelo pecado que ele cometeu, foi exatamente os 4 filhos dele que morreu. Ou seja, dentro da casa dele. E eu quero te dizer assim, isso é muito sério, mas hoje, naquele tempo, precisava imolar um cordeiro pela justificação dos pecados. E por isso que a atmosfera profética era tão forte, né? E ali quando Davi solta aquela sentença é como se os 4 filhos dele que tivessem morrido fossem as 4 sentenças para remir esse sangue de pecado, de assassinato e de adultério, e que essa sentença veio da sua própria boca, porque o profeta Natan, todas as sentenças que aconteciam em Israel e Judá, era dada pela boca do rei, e ali foi uma sentença que ele deu para ele mesmo, sem ele perceber, né? Então a primeira coisa que nós devemos ter cuidado nessas tardes que nós vamos ter aqui, vamos falar sobre arrependimento e consequência de pecados, né? E a primeira coisa que nós devemos ter muito cuidado é quando a gente pecar, a gente ser rápido em se arrepender, a gente não precisar que outra pessoa chegue e mostre a gravidade do que estamos cometendo, da forma como estamos agindo, e que quando alguém vier falar sobre essa gravidade, a gente ter esse discernimento, essa sensibilidade, porque nosso coração vai sempre estar quebrantado. E eu quero dizer uma coisa a você: Adão, ele tinha um coração disponível, quebrantado, sempre na viração do dia. E o que foi que fez com que o coração de Adão se endurecesse e ele pecasse? Exatamente o pecado que rouba essa comunhão. Então, a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser nunca roubada. Porque uma vez a comunhão com Deus é roubada, o pecado vem e toma o lugar. O inimigo vem e faz com que o pecado seja uma coisa natural, e que às vezes a gente vai agir de forma errada, a gente vai pecar contra Deus, e esse pecado vai ficar ali, como se nada tivesse acontecendo na nossa vida. E quando alguém chegar pra gente para falar do pecado de alguém, a gente não vai se assemelhar com o pecado, né? Como foi Davi, não se assemelhou com esse pecado que Natan estava contando aqui. E vamos querer ter justiça própria. Vamos querer dar sentenças de justiça da nossa boca. E o que é que vai acontecer? Essa sentença e essa justiça vai vir para nós. Porque o Senhor não queria que viesse justiça e sentença, mas o Senhor queria quebrantamento e arrependimento, ao invés de justiça. Porque todas as vezes que alguém vem falar do pecado do outro
e a gente vem com justiça e com sentença, na maioria das vezes, irmãos, vamos passar por coisas bem parecidas, e essa justiça e essa sentença pode até não vir para nós, porque Davi não morreu, mas pode vir para dentro da nossa casa, para nossa parentela, e a gente viver uma situação parecida, e a gente vai ficar ali, meu Deus, por que que isso aconteceu? Mas hoje nós estamos tendo esse entendimento do céu, da parte do Senhor, sobre esse tipo de pecado. Amém? Estamos na viração do dia. Eu queria que você abrisse no Salmo 51, depois a gente volta para aqui, vamos estar orando, aleluia, nos arrependendo, oh, aleluia, nos arrependendo diante do Senhor. Esse é o propósito dessa semana inteira, aleluia, glória a Deus, aleluia, na viração do dia. Ai, Yahvé, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para clamarmos pelo sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para entregar, Senhor, toda a confissão da nossa boca, todo o quebrantamento, todo arrependimento do nosso coração, da nossa alma, da nossa consciência, que a nossa consciência seja alinhada com tudo aquilo, Senhor, que vem da Tua parte, que todo o peso de pecado possa se esvaziar, para que somente a justificação do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, através da nossa oração nessa viração do dia, possa nos alcançar com misericórdia, com graça, em nome de Jesus Cristo, alcançando nossa vida, alcançando nossa casa, alcançando todos aqueles que possuem o nosso sobrenome, alcançando todos aqueles que possuem o nosso sangue, alcançando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos confiou, seja ministério, seja trabalho, seja negócios, para que, Senhor, o sangue do Cordeiro venha lavando os nossos pecados, lavando a nossa consciência morta, e que nós possamos nos apresentar justificados, Senhor, perante os homens, e principalmente diante de Satanás, que é o nosso acusador maior. Então no Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade e no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, purifica-me com o sangue de Jesus e ficarei pura. Lava-me e ficarei mais alva do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me, ó Deus, dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, livra-me a mim e a minha casa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te compraz em sacrifício e não os te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade, a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então vamos voltar lá para o texto principal em que estamos tratando. Mas antes de voltarmos lá para o texto principal, olha aqui o verso 16, o que é que Davi fala. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os te daria. Tu não te deleites em holocaustos. Amados, Davi foi reconhecer que os holocaustos, os sacrifícios,
eles não têm valor nenhum, eles não têm sentido nenhum. Se esses holocaustos, se aqueles holocaustos e aqueles sacrifícios fossem feitos de verdadeiro arrependimento de coração. Não apenas um ritual, porque o ritual não podia livrar Davi daquela consequência, daquele pecado tão grave que ele tinha cometido com Batseba. Então ele diz aqui no 16, porque não te comprases em sacrifício, não te agrada de sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Aí ele diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então Davi, ele precisou passar por um pecado tão sério, para que ele entendesse que os rituais os rituais de justificação, matando o cordeiro, fazendo sacrifício, de nada adiantava. Era sacrifício de tolo, era sacrifício vão, se ele não tivesse um coração quebrantado e contrito. E que ele diz aqui, tu não te comprases em sacrifício, senão eu te daria. Aí lá no próximo versículo ele diz assim, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ou seja, Deus não se agrada de sacrifício que não tenha um coração quebrantado e contrito. É exatamente isso que vai fazer com que Deus não nos despreze nos tempos das calamidades. É exatamente isso que vai fazer com que Deus não nos despreze nos tempos de colheitas de sementes erradas que nós plantamos. E que às vezes essa colheita, ela pode durar uma vida inteira, como durou na vida de Esaú. Que Esaú vendeu a bênção da primogenitura e a palavra do Senhor diz que com lágrimas ele não conseguiu restituir aquela primogenitura. Então, mas o que é que acontece? Há um coração quebrantado e contrito, nós não teremos o desprezo de Deus. Porque imagine você ser desprezado por Deus, deve ser a coisa mais terrível do mundo, né? Nós sabemos que nosso Deus é bom, que nosso Abba Pai é maravilhoso, não nos desampara, não nos despreza, mas Ele se agrada de um coração quebrantado e contrito, e que não adianta os rituais. E hoje os rituais não é só você estar feito um religioso, indo para a igreja e voltando, sem que nada seja movido, sem que nada seja mudado e transformado na tua vida. Então, todas as vezes que estamos indo de encontro ao Senhor, em sacrifício e adoração, é preciso transformação. Então entendemos aqui que Davi, ele, da sua própria boca saiu a sentença da morte dos seus 4 filhos, porque ele quis julgar uma causa como se fosse de outra pessoa, sendo ele mesmo. Então entendemos que quando queremos ser juiz do outro, estamos trazendo sentença para a nossa própria vida. Amém? Então ali o profeta Natan mostra que Deus tinha dado tudo a ele. E ainda diz assim, olha, Davi, você teria sido acrescentado mais coisas na tua vida. E você desprezou isso. Mas olha o que aconteceu. Uma coisa que muito me chamou a atenção e que o Senhor falou com Davi foi, o tempo todo, o Senhor estava falando através do profeta Natan sobre a esposa de Urias. Então, o que é que nós entendemos aqui? Que a esposa de Urias ainda era de Urias, porque o pecado ainda estava sobre a vida de Davi e ele ainda não tinha se arrependido. E depois que ele confessa o seu pecado e ele diz que ele pecou contra Deus e que ali ele se arrepende, lá embaixo a palavra do Senhor diz que e sucedeu que morreu. Cadê? Aí lá no final diz assim, que o filho da esposa de Davi faleceu. Mas, amados, até Davi se arrepender completamente do seu pecado, Batseba era vista como a esposa de Urias, porque aquele pecado ainda estava sobre a vida dele.
A sentença estava vindo da boca do profeta Natan. Ele dizendo: olha, porque me desprezaste, tomasse a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Aí ele disse que vai suscitar o mal sobre a casa dele. Vou tomar as tuas mulheres. Então veja que as consequências do seu próprio pecado, do próprio pecado de Davi, veio para dentro da casa dele. Espada, adultério e morte. Espada, adultério e morte. Por quê? Porque foi com a espada que ele matou Urias. Foi com o adultério que ele tomou Batseba das mãos de Urias, né? E morte, porque foi exatamente a morte de Urias com que também acometeu nesse pacote de pecado que Davi tinha cometido. Então, a sentença primeiro da morte dos seus 4 filhos saiu da boca de Davi, porque ele quis ser juiz, ao invés de ele ser juiz da sua própria vida e se arrependendo, né? Não que ele fosse juiz da sua própria vida, mas que ele entendesse que aquilo ali era com ele deveria se arrepender, mas ele quis ser juiz do outro sem nem conhecer e já deu uma sentença. E às vezes a gente quer dar essa sentença para o outro: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, quando a gente deveria, da nossa boca, sair palavras de cura, de libertação, para que o Senhor possa vir restaurar. E dali daquele pecado de espada, veio sobre a casa dele, porque filho ficou contra ele, porque filho adulterou com suas mulheres. Então foi uma salada mista. Mas porque ele se arrependeu diante do Senhor, a palavra do Senhor diz que ele não morreria. Porque ele tinha que ver como rei, como a posição que Deus tinha colocado ele era tão forte, era tão importante, e que a partir dali ele tinha que entender que ser rei não era estar cheio só de regalias, mas era ter uma responsabilidade sobre ele, sobre o outro e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. E quando Deus nos coloca, irmãos, eu digo não numa posição, porque a posição é do Senhor, mas quando Deus nos coloca em patamares que você pode dizer: eu era isso, eu estava detrás das malhadas, né? E o Senhor hoje me colocou com mais honra, com mais regalias. Então isso não é para você simplesmente cruzar os braços e achar que está tudo favorável, não. Aí é que você tem que ter mais responsabilidade com você, com o outro, com as pessoas que estão ao seu redor, em tudo que você for fazer. Porque como diz aquela plaquinha, né, que fica nos supermercados: sorria, você está sendo filmado. Estamos o tempo todo sendo filmados, irmãos. E olha que coisa séria que o profeta Natan disse da parte de Deus para Davi: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então tudo aquilo que a gente peca, tudo aquilo que nós fazemos às escondidas, sempre vai vir uma vergonha diante de alguém, diante de pessoas, né? E sempre vai ser uma coisa à luz do dia, ou seja, aquilo que está em oculto vai ser revelado, e vai ser revelado de uma forma clara, porque sol significa claridade. Vai ser revelado de uma forma clara, a vergonha certamente vai vir. Então por isso, irmãos, que a gente não pode mais estarmos num tempo de pecados ocultos, de pecados de estimação, ocultando coisas, ocultando conversas por trás, né? Deixando de ser transparente, deixando de ser sinceros, deixando de ter essa consciência de que tudo aquilo que ocultamos, uma hora ou outra o Senhor vai revelar, porque o Senhor não se agrada das trevas. Porque quem está na luz tem que refletir as coisas, as obras da luz. Amém? Então, a palavra do Senhor fala que exatamente esse pecado veio sobre a vida, essa consequência veio sobre a vida de Davi, de acordo com aquilo que ele tinha feito. E é muito
perigoso isso. Eu costumo sempre dizer assim, que pessoas que cometem coisas achando que não virá esse tipo de maldição. Como é que acontece as maldições familiares numa família que está nascendo? As maldições familiares acontecem porque um só deu legalidade para que esse espírito de maldição entrasse e ele se perpetuasse, quando ele deveria se acabar. Chegou ali a maldição, ali é confessado, abandonado, deixado, para que essa maldição não venha para as próximas gerações. Então, a gente vê muito, né? Famílias onde gerações tem bebida, adultério, prostituição. Por quê? Porque uma pessoa um dia resolveu trazer maldição para aquela geração, para aquela família, e ali foi se perpetuando. Então o que é que nós devemos fazer? Pecado faz com que maldição chegue e faça ninho. A palavra do Senhor diz que a maldição sem causa, ela não tem pouso. Então, se a maldição vier e ela não encontrar pouso na tua vida, porque você vai ser rápido em se arrepender, em confessar, em abandonar, em não julgar, mas avalie-se o homem a si mesmo, essa maldição não vai se perpetuar para a tua geração, porque a maldição sem causa, ela não pousa. A maldição sem causa, ela não vai ter pouso. Entendeu? Então, hoje, nesse dia, o Senhor está nos ensinando que foi pelo próprio pecado de Davi que esse próprio pecado trouxe um grande prejuízo para dentro da casa dele. E eu digo a você, mas Davi não sofreu nada. Não sofreu, mas irmãos, não tem coisa pior do que você ficar assistindo a desgraça de um filho. Você ficar assistindo a desgraça de um parente seu, de uma pessoa que mora com você, de um cônjuge ou de um filho, né, que são os mais próximos, por causa de uma legalidade, de uma maldição que você deu. E que você já deveria ter arrancado isso, para que você não visse a destruição na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge e na vida das pessoas que você tem essa ligação. Por quê? Porque você quebrou ali aquela maldição, se arrependendo da forma certa, confessando o teu pecado, abandonando o teu pecado e fazendo com que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, o amor de Deus, que não vai te desprezar, porque você chegou para Ele não com holocaustos de rituais, mas com o coração quebrantado e contrito, e Ele não te desprezou, e Ele viu a tua situação, te acolheu, te ajudou, te remiu e te colocou em novas realidades, né? Apesar daquela realidade já ter passado e não ter mais como voltar atrás, mas o Senhor sempre vai nos colocar em novas realidades de bênção, porque estamos plantando sementes de arrependimento, quebrantamento e contrito. Amém? Então, foi exatamente isso que aconteceu. E a palavra do Senhor aqui dá sequência, que diz assim que Davi vai ali, quando ele recebe a sentença de que o filho que Batseba estava no seu ventre ia morrer. E a palavra do Senhor diz que ele ficou ali com o rosto no pó, jejuando, passou 7 dias ali de jejum, no chão, no pó, se arrependendo. Então esse tempo, irmãos, eu acho lindo, porque esse tempo foi o tempo em que o Senhor estava remindo muitas coisas em Davi. Esse tempo foi o tempo que Deus estava tratando com coisas no coração de Davi, para, como eu disse no começo, na oração, para que o Senhor limpasse as redes da alma dele, limpasse as redes do coração dele, porque Davi era um adorador. Então não tem como um adorador estar com pecados ocultos. Não tem como um adorador estar enrijecido na presença do Senhor. O adorador, ele é livre. O adorador, ele se joga. O adorador, ele sempre vai ter conexões do céu para tocar a sua harpa, né?
para dedilhar as canções do céu. O adorador, ele sempre vai ter mensagens e palavras da parte de Deus para comunicar na sua oração feita como adoração. Então Deus precisava de Davi ali com o coração dele livre, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. E por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele conseguia entender o que era que o coração de Deus estava querendo comunicar ao dele. E porque ele tinha essa sintonia com o coração de Deus, através dos salmos, através das suas orações, através da sua adoração, através do seu arrependimento. Por isso que foi, glória a Deus, foi tão, assim, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele passou 7 dias ali em jejum, e a palavra do Senhor diz que quando foram dar a notícia que o menino tinha morrido, olha o que é que ele diz. Aleluia. Então, no verso 20, então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entendeu que o que ele estava ali em jejum, ele estava pedindo misericórdia pela vida da criança que era inocente, né? Mas ele estava ali restabelecendo novamente a conexão com Deus em arrependimento. Porque na antiga aliança eles se vestiam de pano de saco para poder estar ali em arrependimento. Era um sinal de humilhação diante do Senhor. Mas quando ele viu que a consequência daquele pecado dele não tinha como ser tirada e que a criança tinha morrido, ele assim não deixou de continuar sendo um adorador. Porque a palavra do Senhor diz que ele se levantou da terra, se lavou, né? Certamente ele podia estar esses 7 dias, né, sem tomar um banho e com cinzas e com pó. E ali ele se lavou. E ali ele se ungiu. Aleluia. E ele mudou as vestes. Então, amados, sempre quando nós temos um sentimento, né, genuíno de arrependimento, o Senhor vai fazer com que a gente se levante. Depois que a gente passa por esse processo, a gente se levanta, né, para dar o nosso melhor ao Senhor. A gente se lava, ou seja, a gente se lava corpo, alma e espírito. A gente coloca a nossa melhor veste para ir lá para a igreja, né? A gente se unge, a gente faz com que aquela unção, daquele óleo fresco, da unção que Deus já derramou sobre a nossa vida, volte a aparecer novamente por causa do arrependimento. E ele mudou as vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele tira aquelas vestes de miséria e coloca novamente as vestes de adorador e adora o Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que Deus é soberano. Porque ele entendeu que ele pecou realmente, que a consequência daquele pecado teve que gerar um fruto. Infelizmente foi um fruto de morte, mas que nada daquilo poderia abalar o relacionamento dele com Deus. E ali ele adorou. E a palavra do Senhor diz que ali ele foi, comeu, pediu pão, comeu, e todos ficaram sem entender como era que ele estava fazendo aquilo, ao invés de ele continuar enlutado. Mas, irmãos, a gente só fica enlutado até o tempo da gente confessar o nosso pecado, nos arrependermos completamente daquilo que plantamos, né? Daquilo que colhemos. Então o luto vai até a hora em que a graça do Senhor, o perdão do Senhor, o sangue de Jesus vem e nos redime daquela situação, e nós saímos dali, daquele confessionário, daquele relacionamento íntimo com Deus, de confissão de arrependimento, completamente nos sentindo amados e perdoados. Davi, ele saiu ali daquele local sendo amado por Deus,
Porque ele sabe que o pecado dele foi forte, que o pecado dele foi uma coisa terrível. Mas ele não podia culpar Deus. E às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente está culpando Deus. Mas Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso, aquilo, né? E a gente fica ali questionando o Senhor. Ao invés da gente vir para um relacionamento íntimo com Deus e deixar que o Senhor imprima a verdade do céu, como foi imprimido ali em Davi, através do profeta Natan, as verdades do céu, para que ele fosse ali com vestes de saco, de cinza, no pó da terra, restaurar o relacionamento com Deus. O que mais importa, irmãos, quando pecamos, além de pedirmos perdão, não é só por aquilo que será consequência, mas é restabelecer o nosso relacionamento novamente com Deus, porque o pecado nos deixa cegos, o pecado nos deixa endurecido, o pecado faz com que a gente perca esse relacionamento íntimo, gostoso, de adoração com o Senhor. Porque a gente fica o tempo todo se achando indigno, né? Eu escuto muitas pessoas e quando eu passei um período fora dos caminhos do Senhor, eu muitas vezes me achava indigna de vir na presença do Senhor, de orar, de chorar. Porque o pecado ele traz culpa, o pecado ele traz condenação. E nada disso, irmãos, pode interferir no nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Quando Davi viu que a criança morreu, pronto, está. A consequência já veio, foi consumada. Pronto, agora eu quero restabelecer minha conexão com Deus. E eu vou agora me vestir, me levantar, me ungir e ir para a casa do Senhor e vou adorar. Aleluia, glória a Deus. E ele diz isso aqui para os seus servos: porém agora que é morta, porque eu jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi sua mulher Batseba. Aqui a palavra do Senhor já mostra que Batseba já era tida como sua mulher. No começo, enquanto ele estava no processo do arrependimento, das coisas que ele tinha cometido, e ele estava ali se consertando com Deus, a mulher era de Urias. O que é que nós entendemos? Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E essa superabundância da graça de Deus, ela acontece exatamente porque estamos tendo uma realidade de arrependimento, de confissão, para que aquela maldição, aquele pecado seja transformado na abundância da graça do Senhor. Deus recebeu o pedido de perdão de Davi. Deus recebe o nosso pedido de perdão. E eu quero dizer a você que foi no lugar aonde o pecado abundou que superabundará a graça. Foi aonde abundou o pecado, ali naquela relação sexual de Davi com Batseba, que superabundou a graça, a misericórdia, o perdão de Deus na vida dele, fazendo com que agora Batseba fosse sua mulher, fazendo com que agora Batseba gerasse Salomão. Então, amados, hoje o Senhor traz essa consciência, vai estar falando conosco esses dias à tarde, nessa viração de dia, confessando o Salmo 51 em arrependimento, para que nós possamos entender e a gente não ocultar mais nenhum pecado, a gente não transferir para Deus aquilo que nós temos que resolver, a gente ter cuidado com as sentenças de juízo que saem da nossa boca, para que essas sentenças não venham para dentro da nossa casa, e tantas outras coisas
que nós entendemos aqui que o pecado, ainda que seja oculto, ele vai ser revelado para pessoas, vai trazer vergonha, vai ser revelado na luz do dia, ou seja, vai ser uma coisa que todo mundo vai ver, todo mundo vai ficar sabendo, e que aquilo que nós cometemos, a espada acaba vindo para nossa própria casa ou para nossa geração, e que nós devemos, irmãos, andar como o Salmo 51 diz, que o Senhor não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, senão nós daríamos. Ele não se agrada do ritual. Pai, perdão por todos os meus pecados nesse dia de hoje, amém, aleluia, e vai dormir. Não, irmãos. Davi passou 7 dias em panos de saco, em cinza, em pó, em realinhamento, em confissão, em cara a cara com o Senhor, em jejum, em consagração. Então ele entendeu que os sacrifícios que valem para Deus são o coração quebrantado e contrito. Quando ele entendeu que nesses 7 dias que ele passou lá, jejuando pela criança que era inocente, orando, tentando restabelecer a conexão novamente com Deus, ele viu que Deus não desprezou ele, porque ele teve uma atitude de quebrantamento e uma atitude de coração contrito, condoído, contrito, compadecido, com tudo aquilo que tinha acontecido com Urias, com tudo aquilo que tinha acontecido com Batseba, por ele ter violado aquela mulher, por ele ter feito aquilo com aquela mulher que estava lá, guardada com o seu esposo. Então é nesse quebrantamento, irmãos, que nós vamos entender muitas coisas e vamos nos alinhar com Deus. Deus não vai nos desprezar. Ele vai mudar o nosso cativeiro. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. E todos vão ver que Deus é maravilhoso. E nós vamos gerar um Salomão. E nós vamos gerar uma sabedoria futura, uma sabedoria para as novas coisas que nós vamos passar. Porque com aquilo que vivemos, vamos ter sabedoria para não praticarmos as mesmas obras. E vamos ter sabedoria de como vamos agir daqui para frente. Depois que Davi pediu perdão, se quebrantou diante do Senhor, foi gerado Salomão, foi gerado sabedoria. Depois de tudo isso que você tem passado e você tem entendido que foram plantações erradas que você fez e que infelizmente está colhendo o fruto delas, você vai ter uma atitude de arrependimento, não vai ter uma atitude mais de juiz do teu próximo, mas tu vai se avaliar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo, ele fala lá sobre o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, avalie-se o homem a si mesmo. Nós não somos avaliadores do outro, nós devemos ser avaliadores de nós mesmos. E quando nós avaliamos a nós mesmos, nós vamos gerar o fruto de sabedoria, nós vamos gerar um Salomão, nós vamos gerar quebrantamento, nós vamos gerar misericórdia, nós vamos gerar piedade, nós vamos gerar tudo aquilo que está no coração de Jesus, o nosso Mestre. E vamos deixar que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, faça a parte que cabe a Ele. E nós vamos fazer a parte que nos cabe, que é nos arrependermos e termos diante de Deus um coração quebrantado e contrito, para que Ele não venha desprezar. Amém? Glória a Deus. Aí, para a gente encerrar essa palavra, abre lá em Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, a partir do verso 15.
Aliás, vamos a partir do verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. Ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, depois havendo o pecado, como é que eu posso dizer? Confirmado, concebido, ou seja, feito, dá à luz o pecado, a concupiscência, que é exatamente a ideia de pecar. Então, quando a concupiscência ela é concebida, chega a ideia do pecado. Aí a ideia do pecado, quando a ideia do pecado vier, você tem que lançar ela fora. Mas se a ideia do pecado vier, a concupiscência vier, e ela for concebida, ou seja, ela for aceitada na tua mente e no teu coração, ela vai dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, vai gerar a morte. Aí ele diz, não erreis, meus amados irmãos. Eu vou ler de novo. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Dá à luz o pecado. O pecado sendo consumado, gera a morte. Então veja que ninguém é tentado por Deus. Deus ele não tenta ninguém. Você não pode dizer, isso é uma tentação que Deus está fazendo eu passar. Deus não tenta ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa própria concupiscência, pela nossa própria fraqueza, pela a consumação daquilo que nos seduz, daquilo que nos tenta, irmãos. E se tem algo que lhe seduz e que lhe tenta a você pecar contra Deus, a você fazer com que essa tentação, essa sedução a determinados pecados sejam concebidos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que essa sedução vai gerar o pecado vai ser consumado, e depois que o pecado é consumado, gera morte. Que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi foi seduzido pela beleza de Batseba. Depois que ele foi seduzido, porque era uma fraqueza que estava nele, a concupiscência era dele, essa fraqueza era dele, de ser atraído por isso. Então, uma vez seduzido, ele foi atraído por isso, gerou essa concupiscência no coração dele, ficou ali arquitetando como era que ele ia pecar. Depois que ele arquitetou como era que ele ia pecar, ele pecou, o pecado foi consumado e gerou a morte. Então nós temos que entender, irmãos, que ninguém é tentado por Deus, que Deus não tem culpa de nada, e que nós devemos ter um coração quebrantado e contrito. Nós devemos nos arrepender diante do Senhor. Nós devemos todos os dias resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Tudo aquilo que é tentação, tudo aquilo que nos seduz, concupiscência dos olhos, concupiscência dos ouvidos, a concupiscência que for, a sedução que for, o pecado que for, que te seduza, você tem que fugir da aparência do mal. Você não tem que achar que você é forte o suficiente. Você tem que fugir da aparência do mal. Quando você foge da aparência do mal, essa sedução, isso que te seduz, não vai fazer com que ela seja concebida no teu coração, para que você arquitete isso, peque e venha a morte. E pode ser não só morte natural, mas a morte espiritual, e a tua queda e a tua vergonha. Amém? Então, espero que você tenha sido grandemente abençoado nessa live de hoje, nessa primeira tarde de viração do dia, na segunda-feira, nas nossas tardes de oração, Semente da Fé, que
e vamos estar falando sobre arrependimento e consequência de pecados. Amém? Glória a Deus, vocês estão aí? Vocês estão aí? Dá um oi aí. Aleluia. Semana passada nós oramos em cima do 298 do livrinho. E hoje nós vamos orar 137. Aleluia. 137. Amém? 137, que diz assim: Pai, tenho experimentado teu perdão em minha vida. Confesso-te meus pecados, e tu és fiel e justo para me perdoares os pecados e me purificar de toda a injustiça. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Eu disse: confessarei a Yahvé as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bem sei, Yahvé, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Yahvé, eleva a minha alma. Porque tu, Yahvé, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Tu, Yahvé, perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Pois me perdoaste a iniquidade e não te lembrarás mais dos meus pecados. Ó Yahvé, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem não imputarás o pecado. Como agradecer-te o fato de que meus pecados são perdoados por amor do teu nome. Graças por Jesus, o meu Senhor, em quem tenho a redenção, a saber, a remissão dos meus pecados. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos entregar Salmo página 101. Oração e adoração, porque foi exatamente isso que Davi fez. Depois que ele se arrependeu, depois que ele se alinhou ali com Deus, ele foi a adorar na casa do Senhor. E essa oração é uma oração de adoração. Meu Pai, sou um adorador e abro meu coração para derramar diante de ti meu amor e profunda adoração. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura no teu santuário. Tributo a ti a glória e força, tributo a ti a glória devida ao teu nome. Eu te adoro, ó Yahvé, na beleza da tua santidade. Tremo diante de ti e te temo reverentemente. Venho a ti nessa tarde, adorar-te e prostrar-me aos teus pés. Ajoelho-me diante de ti, meu Criador, porque és o meu Deus e eu povo do teu pasto e ovelha que conduzes. Exalto-te, Yahvé, meu Deus, prostro-me diante do escabelo dos teus pés, porque tu és santo. Exalto-te, Yahvé, meu Deus, e adoro-te no teu santo monte, porque tu és santo. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Yahvé, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Ó Yahvé dos exércitos, quem é poderoso como tu? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Benignidade e verdade vão adiante de ti. Somente a ti adorarei e servirei, e em espírito e em verdade. Só tu és digno de receber a glória, a honra e o poder,
porque tu criaste todas as coisas, por tua boa vontade existiram e foram criadas. A ti, portanto, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam a ti, meu Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo, santo, santo és tu, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo és tu, Yahvé dos exércitos. A terra toda está cheia da tua glória. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Yahvé? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A tua destra, ó Yahvé, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Yahvé, destroça o inimigo. Quem entre os deuses é como tu, ó Yahvé? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores e que opera maravilhas? Tu reinarás eterno e perpetuamente. Porquanto és grandioso, ó Yahvé, porque ninguém há semelhante a ti. Não há Deus senão tu só, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, glorioso és tu, mais majestoso do que os montes eternos. Tu és tremendo, Yahvé. Quão grandes são, ó Yahvé, as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. O teu trono está firme, aleluia. Desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Yahvé? Ou quem foi o teu conselheiro? Ou quem primeiro te deu para que lhe venha a ser restituído? Porque tuas, por meio de ti e para ti são todas as coisas. A ti, pois, a glória eternamente. Amém, amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Encerramos essa tarde de adoração, de exaltação. Oh, recantarabada, chore cantararamanaias. Rei badaia, chore cantaramanas. Tu és grande, Yahvé, tu és maravilhoso, tu és majestoso. Oh, recantaramanaia, chorecandarabadas. Oh, aleluia, seja exaltado, seja glorificado, Yahvé. Tu és poderoso. Eu olho para Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai. Oh, aleluia. Eu clamo, Abba, Pai. O sacrifício da cruz é a minha redenção, é a nossa remissão, é a remissão dos nossos pecados, é a maldição da nossa geração sendo quebrada, para que as bênçãos de Yahvé Todo-Poderoso repouse sobre nós, repouse sobre a nossa casa, repouse sobre a nossa vida, ministério, finanças, casamento, tudo aquilo, Senhor, que nos confiaste. Oh, recandarabadachô, oh, rebadaiachô, recandarabadas. Oh, Senhor, nos levanta. Nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos nessa tarde. Nos lavamos, nos ungimos novamente. Tiramos as vestes de luto, colocamos vestes novas. Entramos na tua presença, Yahvé, te adorando, rendendo graça, dizendo que toda glória, toda a terra se encherá da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, da sabedoria do Senhor. Declare aí sobre a tua casa, toda casa, a minha casa, essa terra se encherá da glória, do conhecimento de Yahvé. Minha casa se encherá da glória, do conhecimento de Yahvé. Daqui sairá resposta para as nações. Daqui sairá resposta para as nações. Essa casa, essa terra se encherá da glória, do conhecimento de Yahvé. Oh, aleluia! Aleluia! Eu clamo, Abba, Pai. Oh, vem
vir, Senhor, com teu poder. Vem com teu poder, nos cerca, nos unge, vem com teu poder. Arrancamos toda a legalidade das mãos do inimigo, com a nossa confissão, com o nosso quebrantamento, com o nosso arrependimento. Tu és Deus, tu és poderoso. Toda terra, essa terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Encerramos mais uma live, mais uma tarde de oração. Amém. Vou ficar aqui adorando porque a atmosfera tá boa, tá favorável por isso. Mas eu vou me despedindo de vocês. Amém. E glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Yahvé, pelo perdão de Jesus, lavando os nossos pecados, lavando a nossa consciência morta, para que novas ideias dos céus, novos projetos, novas ideias de redenção sejam gerados na nossa mente, na nossa alma, porque somos lavados pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, somos restituídos pela glória da redenção de Cristo no Calvário. Então, Senhor, recebe todas as orações que foram feitas aqui, recebe, Senhor, toda palavra que foi ministrada aqui, para que ela venha criar um bom fruto na nossa vida, em nós e através de nós, e que cada palavra, cada oração que foi confessada aqui, nós ligamos aqui na terra, nós oramos em concordância, porque quando dois ou mais concordam acerca de um assunto na terra, está sendo concordado nos céus. Quando nós ligamos na terra, está sendo ligado nos céus. Nós ligamos essas orações e essas confissões aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos, te rendemos graça por todo favor, toda graça, toda misericórdia, todo amor imerecido e grandioso, indizível amor de Jesus por nós. Amém? Amanhã retornaremos falando mais sobre arrependimento, consequências, confessando, entrando na viração do dia, para que o Senhor possa receber nossa oferta e nosso sacrifício de quebrantamento e de verdadeiro arrependimento. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Resto de noite cheio da glória de Deus aí na tua vida, na tua casa, onde você estiver. Deus te abençoe.